aleluia, 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 aleluia. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras. Mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Pedro, então, começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sentados num tempo de profundo silêncio, peçamos ao Senhor que esta palavra penetre o mais profundo do nosso ser e nos faça compreender o que Deus quer de nós. Rezemos.
Amém. Irmãs e irmãos queridos, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir a alma e espírito, articulações, medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Para nós do interior, da roça, esse texto lembra o açougueiro de manhã, com as partes, o pernil da vaca de pendurado no gancho, ou a banda do porco de pendurado, e o açougueiro com uma precisão, tirando cada parte, o que a gente chamava de destrinchar o porco, destrinchar a carne, separando as coisas. O apóstolo diz que a palavra de Deus é como uma faca bem afiada na mão do açougueiro. Ela destrincha, ela separa, ela é mais cortante, ela penetra, ela divide as coisas. Divide não para separar, mas para distinguir. Facilmente nós confundimos as coisas porque misturamos tudo num balaio só. Principalmente quando nós somos postos em questionamento, a gente mistura todos os argumentos a favor da gente. E quem nos ouve fala, espera lá, vamos separar as coisas, não é? O método para que a paixão não domine, o espírito de defensiva não faça a gente ir pelas metades, na verdade. Quem fala com a gente diz, espera aí, vamos separar as coisas. E é assim que a palavra faz, ela separa mente, coração, espírito, pensamento, intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. E é a ela que devemos prestar contas. É muito comum terminar a pregação e as pessoas dizerem assim, parece que o padre foi lá em casa e sabia tudo do que estava lá em casa. Não é o padre, é a palavra que sabe. Tudo está nu diante dela. Tudo está... Não há nada que se oculte diante dela. Se a gente se põe diante dela, ela realiza um julgamento. Ela põe a gente diante da clareza das intenções da mente, do coração, da alma, do espírito, dos fatos. Portanto, dito isto, vamos ao Evangelho, porque hoje nós vamos precisar nos submeter a essa espada cortante. Não vai sobrar um pedaço que não seja separado pelo poder dos gestos e da delicadeza de Jesus conosco. Vamos lá. Número 9 do seu folheto, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 30. Deixa-me situar os irmãos e irmãs nesse texto. Esse texto vem como preparação para a cena que acontece antes do terceiro anúncio da paixão. Então, o que o evangelista Marcos relata aí é uma providência divina de um fato na vida de Jesus, alguém que procura Jesus, e naquela cena de alguém procurando Jesus, o que acontece, o que sucede com Jesus e com aquela pessoa que procura Jesus, aquela cena é para preparar os discípulos para o terceiro anúncio da paixão. Ele já anunciou uma vez e não foi entendido, anunciou duas vezes e segunda vez não foi entendido,
E a terceira vez também não vai ser entendido, como veremos domingo que vem. Mas aqui está um relato que a gente precisa saber. Nós paramos hoje aqui no versículo 30. O versículo 31 é o terceiro anúncio da paixão. Vamos ver o que significa exatamente a paixão de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus para nós. Vamos lá? Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar. Olha, colhe sua atenção nos gestos de Jesus e do personagem que vai procurá-lo agora. Vamos lá? Então, Jesus parece senhor da situação. E no Evangelho de Marcos é assim, Jesus é o senhor, dono da situação. Jesus saiu a caminhar, parece alguém que tem controle das coisas. Enquanto ele sai a caminhar, acontece. Leia. Veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou. Veio alguém, esse alguém não tem nome. Olhe os gestos dele. Correndo, ajoelhou-se e perguntou. O que faz a gente pensar? Jesus sai a caminhar, tranquilo, senhor das situações, dominando sobre o mal, e vem alguém correndo, ajoelha e pergunta. O que faz a gente pensar? Nas fadigas da vida, no desespero da vida, nas provações da vida, nas tribulações da vida, nas nossas inquietações mais profundas. Também nós, muitas vezes, saímos correndo, ajoelhamos, perguntamos, e temos a sensação que as coisas não estão claras. Olha, vamos ver o desfecho. O que ele pergunta? Todos juntos. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Que devo fazer para Ganhar a vida eterna? No Evangelho de Lucas, está assim. Que devo fazer para receber em herança a vida eterna? É mais próximo da ideia original. Marcos escreveu o evangelho dele de forma muito resumida. Ele economiza palavras e põe densa as cenas. Que devo fazer para ganhar em herança? Para a vida eterna. Para ganhar. Herança é uma coisa que para você ganhar, ou você tem um direito natural nela, ou você tem que montar um esquema, não é? Não é? Falsificar um modo, não é isso? Na lei. Ou você tem, por natureza, participação nela, ou você forja. Bom mestre, o que devo fazer? Essa deve ser a motivação de toda e qualquer criatura que procura Jesus, a vida eterna. Mas ele usa o verbo para ganhar. Daqui um pouco vai ter um outro verbo que os discípulos vão usar. Vamos ver. Jesus disse, leia a igreja. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Continua. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. É uma conversa que Jesus está tendo com alguém na rua, no caminho. Não é uma aula de doutrina. Cita aleatoriamente o capítulo 20 de Êxodo, o capítulo 51 de Deuteronômio, os 10 mandamentos.
E é curioso que Jesus fala: por que me chamas de bom? No judaísmo, só Deus é bom. Tudo quanto é coisa que a gente considera bom, é bom por participação da graça de Deus. Mas nada é bom por natureza. Em si, só Deus é o sumo bem. Mas esse interlocutor que procura Jesus, chama-o de mestre, pergunta sobre a vida eterna. Ele não é um interlocutor comum. Ele não tem nome. Nos evangelhos, todos os personagens que não têm nome, os evangelistas sugerem com isso. O evangelho é um livro vivo, aberto. Sempre que você for ler, a personagem que não tem nome, é para você colocar o seu nome. É você correndo atrás, vindo diante de Jesus, ajoelhando e fazendo as suas perguntas. A pergunta daquele personagem era essa, mas a sua qual é? O tipo de abordagem que ele faz a Jesus está mais ligado a uma coisa que a gente chama dos modismos da época. Pelo jeito dele vestir-se e comportar-se, como eu falei dos fariseus domingo passado, Jesus o identifica como um judeu piedoso. Cita os 10 mandamentos. Ele, na verdade, não está querendo uma compreensão profunda do plano de Jesus. Ele busca o que está na moda. Hoje em dia seria o coach, ou o pregador famoso da hora. Aquilo que inflama multidões. Vamos lá, o negócio agora está pegando em tal lugar, vamos lá para ver. Ele é alguém que procura doutrinas elevadas, modismos, filosofias, saberes. Os livros mais vendidos da lista dos últimos tempos, as coisas mais famosas do momento, os temas mais abordados no momento. Tanto é que quando Jesus remete-o à relação com Deus a partir dos mandamentos, ele responde para Jesus de forma dramática. Versículo 20. Leia. Mestre. Ele respondeu, mestre. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Para lá. E não, mestre. Se você é um desses pregadores que remete a gente para os costumes e as tradições religiosas, isso para mim não é problema. Desde a minha juventude eu vivo isso aí. Tem alguma coisa a mais que eu tenha que fazer para esse negócio de vida eterna? Já faço tudo. Nos tempos de hoje, de um subjetivismo crônico, que cada um interpreta e se posiciona da maneira individual, individualista, ou no máximo um coletivo anônimo, que é o coletivo ou o comunitário das redes sociais, que não é palpável, que não tem vivência, que não tem grupo, que não tem pertença. Não é isso? O código das relações das redes sociais é isso. Você está íntimo com os amigos do Zap, do Face, mas cada um mais longe de você, e os próximos a você não tem vínculo e não suporta nem dizer e responder bom dia. Isso existe? Então, nesse ambiente, para nós é difícil demais, como para aquele homem, entender o que Jesus propõe. Isso para mim não é problema, eu sigo a religião certinho, os costumes, as tradições, desde a minha juventude. Isso basta? Ainda quer exigir mais alguma coisa?
Que me falta ainda, Senhor, mestre? Vamos ver o que Jesus reage? Versículo 21. Jesus olhou para ele com amor e disse. Para lá, olha lá. Jesus olhou para ele com amor. Essa é a grande diferença da relação com o Senhor. Ele não é, o Papa Bento falava, nós não somos a religião do livro. Eu gosto muito dessa expressão do Papa Bento, do sínodo da palavra. Nós não somos a religião do livro. Nós abrimos a Bíblia e não encontramos um feixe de regras, normas, doutrinas. Quando nós cristãos abrimos o livro é para nós um ambiente onde a gente entra nele e se relaciona com a pessoa de Jesus. E ele nos leva, nos dá a pessoa do Espírito e nos leva à pessoa do Pai. O Evangelho para nós é um ambiente, não é um livro de regra, norma, doutrina, tradições, costumes. O problema é que nós não queremos esse ambiente. Até porque, quando nós procuramos Jesus, nós procuramos a Jesus por questões muito práticas. É para resolver os problemas daqui, de baixo. Esse, ainda que de forma errada, pergunta a Jesus sobre a realidade, o significado último da vida. Jesus olhou para ele com amor e disse, vamos ver? Brada, igreja, bem bonito. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ai, ai, ai. Que trem complicado, né? Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres. Depois vem e segue. Não fala que é para dar no pé do santo, não fala que é para doar no dízimo, nem na oferta, não fala que é para levar para o templo. Porque aqui se trata de uma outra forma de oferta. Vem você. O que me interessa de você é você. Todos os seus bens, desfaz. Aqui não é um desprezo de Jesus para os bens, porque pelo contrário, Jesus manda inclusive aproveitá-los em benefício de quem necessita. A Bíblia fala de dois tipos de riqueza, a riqueza legítima e a riqueza ilegítima ou ilegal. Os evangelhos, Jesus claramente adverte sobre o perigo das riquezas. Mas Jesus não faz do despojamento dos bens uma regra para todo mundo segui-lo. Ao contrário, Jesus amou e chamou homens e mulheres ricos que ocupavam postos sociais elevados, sem exigir que abandonassem tal posição. O problema é que esse homem tem uma dificuldade grave. Vamos ver? Qual é a dificuldade dele? Estou falando de homem, mas pode ser mulher também, né? Não tem nada que garanta que seja um homem, para facilitar a linguagem. Versículo 22. Brada a igreja. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Olha a diferença. Jesus olhou com amor, disse, vai, desfaz de tudo, vem e segue-me. O contrário dos gestos dele. Ele ouviu, ficou abatido, foi embora
cheio de tristeza porque era muito rico. Irmão, seguramente esse texto, o jeito que ele está ordenado, é muito fácil você se considerar como alguém, e provavelmente nenhum de nós se considera muito rico ao ponto de ter bens para... Na verdade, a ninguém que se dirige a esse texto, a pessoa se posicionará dizendo, é comigo que ele está falando. A gente vai sempre terceirizar e pensar que ele está falando é de um alguém abstrato, que não sou eu. Pelo amor de Deus, não perca a oportunidade que Jesus está te dando. O problema daquele homem era o apego dele aos bens. O apego aos bens se tornou um obstáculo para seguir Jesus. Você tem que descobrir qual é o obstáculo seu para seguir Jesus. Tem muitas pessoas que, para seguir Jesus, não precisa desfazer dos bens, até porque ela não é escrava dos bens. Eu conheço pessoas pobres, que são mais escravas do pouco que têm do que pessoas que têm muitos bens e que não são escravas, inclusive fazem muito bem para os outros com o muito que têm. Isso existe? Conheço também pessoas que têm muitos bens e que são escravas dos muitos bens que têm. Conheço pessoas que têm pouco e é escrava do pouco. Conheço pessoas que não têm nada e é escrava do nada que ela tem. Porque ela faz do nada que ela tem desculpa para não esforçar nada e ser uma coitadinha e receber de graça tudo que ela recebe. Isso existe? Existe. Qual é a sua escravidão? Você precisa pedir o Espírito Santo para te dizer. Eu pedi muito essa semana para ele me dizer. Porque seguramente cada um de nós tem uma situação de escravidão. Conheço pessoas que não trabalham, não ganham nada e gastam muito porque vivem às custas dos outros e ainda sempre reclamando. Isso existe? Existe. O texto corre o risco da gente se posicionar nele e simplesmente ir naquela lógica objetiva, dizer, não é comigo que está falando o texto está falando com você sim. A palavra de Deus é viva e eficaz, é espada de dois gumes, penetra medula, pensamento, sentimento do coração. Não permita que esse texto não diga a você e não ajude você a identificar os obstáculos que têm impedido você de alcançar um nível mais elevado de seguimento de Jesus. Está claro? Credo? Está claro? Reage, igreja. Tenha dó, o trem aqui é sério. Esse simzinho mais xoxo de feriadão. Deixa eu te fazer duas perguntas bem desagradáveis. O que Jesus te fala, de vez em quando, sempre, e que te deixa abatido? O que Jesus diz a você que faz você sempre terminar a missa, terminar a sua oração e ir embora para casa cheio de tristeza? Tristeza. Santo Agostinho tem uma expressão linda que eu vivo repetindo. Santo Agostinho diz que Deus, a nos criar, nos fez com um vazio na alma do tamanho de Deus. Só Ele preencherá esse vazio. Então, se você tenta preencher esse vazio com riqueza ou com preguiça, com bens ou consumismo ou comodismo, esse vazio não vai ser preenchido senão com Deus. A Maria Helena Café me ensinou
na catequese aqui na paróquia, pega o número 5 do seu folheto. Vai lá comigo. Número 5. Às vezes tem uma frase nas orações da missa que explica tudo, que resume tudo. E aqui nessa oração número 5 tem a síntese. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer e não ao bem que queremos receber. Porque aquele homem já era muito rico, ele não precisa de bens. Não é? Ele precisa descobrir que mais do que bens para receber, ele precisa bens que ele precisa aprender a fazer. Olha aqui para a cruz. A grande diferença do Antigo para o Novo Testamento é a cruz. O sinal de que os personagens do Antigo Testamento tinham a bênção de Deus, qual é? Todos os grandes personagens do Antigo Testamento, o sinal de que eles eram abençoados era vida longa, saúde, muitas mulheres, muitos escravos, muita terra, muito animal, muito gado, muita criação, não é? O sinal da bênção no Antigo Testamento é ter bens. A partir da cruz, o sinal da bênção é ser bom, fazer o bem. Tem diferença? Tem diferença? Por isso é que essa pregação dos nossos irmãos pentecostais nunca deve ser a pregação que nos atinge o coração. Porque ser bom, fazer o bem é infinitamente superior a ter bens. Versículo 23. O desfecho agora é dramático, sofrido. Vamos. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Brada. Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: brada, só os homens, bradem. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: mulheres, então ser salvo. Jesus olhou para eles e disse: toda a igreja? Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. O texto está preparando os discípulos para o terceiro anúncio da paixão. Jesus vai morrer na cruz para a nossa salvação. E a pergunta é: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Então, quem pode ser salvo? Ninguém pode fazer nada para ganhar a vida eterna. Ninguém pode ser salvo. Salvação não é resultado de agir meu, seu. Salvação é dom, é graça. Estávamos numa realidade de pecado tão grave que para nos libertar do pecado ele pagou esse preço. É o único preço capaz de pagar a dívida das nossas faltas. O preço que ele e somente ele unicamente pagou. Salvação não é coisa que nós fazemos para receber, senão salvação unicamente é graça acolhida, recebida, e não resultado de esforço meu. Salvação é resultado do esforço supremo dele. Uma salva de palmas para o esforço dele. Um grito de amor a ele. Salvação não é prêmio porque você comportou bonitinho.
Nós estragamos as crianças dizendo para elas, comporte direitinho, Papai do Céu vai abençoar. Não! Papai do Céu não vai abençoar se você comportar direitinho, não! Comporte direitinho, porque o Papai do Céu já te abençoou com a bênção suprema. Tá claro, igreja? Nós cristãos somos da ética dos que fazem o bem, porque já estamos na graça daquele que fez o supremo bem para nós. Nós cristãos não fazemos o bem para ganhar nada, senão fazemos o bem porque recebemos e damos aquilo que recebemos. Não é isso a ética? Eu vou usar uma expressão do Salmo, que é uma expressão brava, um xingatório. Alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Credo. Nossa vida é fadiga, provação, queda, fraqueza. Graça é Ele, é dele. Salvação é algo que você acolhe de graça e passa a viver fazendo bem porque passou pela graça. O bem que nós fazemos, repito, não é para ganhar nada, senão porque já ganhamos tudo. Pai e mãe, vô e vó, que vive querendo controlar comportamento rebelde de criança, dizendo, não faz assim que o Papai do Céu não vai abençoar. Benzinho, comporte-se, faça o bem, vença a rebeldia, vença o mal, vença o impulso de maldade em você, vença a sua ira, vença a sua maldade, porque Ele já fez o supremo bem por você e nós somos homens e mulheres do bem que Ele já nos deu. Amém? Olha, só que Pedro não entendeu, não. Pedro não entendeu, vamos ver? Pedro está lá de boa, Jesus está lá inflamado na pregação, dizendo para Deus, tudo é possível. Aí Pedro entra com a conversa atravessada. Leia. Pedro então começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que significa isso? Aquelas tarefinhas de professora no primário, complete a frase, não é? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos ganhar com isso? Pedro está entendendo? Nada. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, porque o tudo que nós deixamos para trás é infinitamente menor que o tudo que o Senhor é. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, porque o Senhor é o supremo tudo. Irmã, veja a resposta de Jesus. Versículo 29. Respondeu Jesus. Brada, igreja. Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho. Brada, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro? A vida eterna. Cuidado. Perseguição existe por dois motivos. Ou porque você está no caminho errado, ou porque você está no caminho certo. Eu posso estar sendo perseguido porque sou picareta, desonesto, corrupto, mentiroso, manipulador.
E aí as pessoas têm que me corrigir, me advertir, me chamar a atenção. E eu preciso ser corrigido, advertido, chamado a atenção. E lutar para deixar de ser perseguido, mudando meus comportamentos errados, para que quem está me perseguindo não me persiga mais. Mudando-me. Aí a hora que eu me transformo, mudo meu comportamento e fico fazendo as coisas certas, começa a perseguição, porque eu estou fazendo as coisas certas. É muito tênue essa linha, distinguir entre as perseguições, as dificuldades que eu enfrento, é por causa das minhas fraquezas ou é por causa da minha fidelidade ao Senhor? Na defensiva, todos nós falamos que estamos passando por provação porque a gente é fiel ao Senhor. Será? Se alguém perguntar ao Senhor sobre mim, será que ele vai dizer a mesma coisa que eu digo sobre mim? Diário do Pároco da Aldeia, não é? Ninguém na aldeia. Qual é a grande síntese que o pároco da aldeia faz? Nessa aldeia, ninguém é tão perfeito quanto fala de si, e ninguém é tão errado quanto os outros acusam os outros. Nem o outro é tão errado como a gente fala, e nem a gente é tão certo quanto a gente se defende. Essa é a síntese do Diário do Pároco da Aldeia. Ética. Na verdade, na aldeia perfeita dos campos lindos e mimosos da Suíça, todo mundo precisa aperfeiçoar. Vou fazer um exercício com os irmãos agora, nada fácil. Volta ao início da cena do Evangelho. Jesus está lá, sai a caminhar, tranquilo. Aí o personagem vem correndo e faz o quê? Ajoelha e faz o quê? Pergunta. Jesus estabelece o diálogo com ele, fala para ele, responde a ele. Ele não se satisfaz com a resposta de Jesus e faz o quê? Vai embora, triste, abatido. Qual deveria ser a atitude dele, gente? Pelo amor de Deus, hein? Nada de performance espetacular. Ele vem correndo, ajoelha. Espiritualmente, qual é a próxima atitude espiritual depois de ajoelhar? Prostrar. A gente ajoelha para pedir e prostra-se para adorar. Assim que Jesus disse àquele homem, por mais que o que Jesus tenha dito a ele causado tristeza, desconforto, abalo, ele deveria ter dito assim: Senhor, eu não estou dando conta de entender, compreender, aceitar, não estou entendendo nada, mas eu me rendo e me prostro diante do Senhor. Reina, Senhor, domina, Senhor, seja feita a vontade do Senhor. Toma conta. Não estou entendendo nada, mas o senhorio é seu, a submissão é minha. Seja feito como o Senhor diz. O problema, eu ainda sonho que nós recuperemos espiritualmente na Igreja Católica a atitude da prostração. Queria muito. Ela foi reduzida aos padres e às freiras no dia dos votos perpétuos e da ordenação. Isso é uma pena. Nós devíamos recuperar a prostração como gesto físico, visceral de submissão. Porque o ajoelhar é para pedir, mas a prostração é para adorar e dizer: toma conta. Irmã, irmão, seguir Jesus sempre implicará expor-se a ser perseguido como o próprio Mestre foi. Não tenha medo. Seguir Jesus supõe ter coragem de se submeter
ao comando dele. Não tenha medo. Não permita que nenhuma palavra de Jesus, por mais que ela provoque em você abatimento e tristeza, mas que você não diga a ele: estou abatido, abatida, triste, mas seja feito conforme o Senhor quer. É a obediência da criança do Evangelho do domingo passado. Lembra? Acolher o reino como uma criança. Como é que uma criança acolhe? Submissão, obediência, disciplina. Esse texto explica o de domingo passado. Como uma criança, submissão, obediência, disciplina. E se você der conta, se o seu joelho te permite, vamos ajoelhar? Diante da cruz de Jesus. Se por algum problema de saúde você não pode ajoelhar-se, incline a sua cabeça profundamente. E todos nós, com a mão no coração, peça a Jesus para olhar para você hoje também com amor. Diz a Jesus que você precisa experimentar dele hoje, que ele te olhe com amor. Que você experimente a doçura do olhar de amor de Jesus. Que você experimente a presença de Jesus na sua vida. E que você tenha coragem de dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui. Submeto à vontade do Senhor e te peço, por seu sangue derramado na cruz, por sua morte, por sua ressurreição, liberta-me de tudo que me impede de te seguir, de todos os apegos que me escravizam e me impedem de te seguir. Eu te amo, eu te adoro, eu te proclamo como meu Senhor, te reconheço como meu Senhor, porque o Senhor me ama e ninguém me ama com o olhar de amor do Senhor. Fale com Ele do seu jeito, reze. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fale, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama como eu.
Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. ainda que nunca me fales. Vamos cantar. Eu sei bem Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. eu te levo em meus braços. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Pois sou teu melhor amigo. A igreja, ninguém canta. Quem te ama. Olhando para a cruz, estenda sua mão para a cruz. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém, só as vozes. Quem te ama. Só as vozes. Brada, igreja. Olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama. Põe a mão no seu coração. Fale para Jesus lavar tudo que tem provocado tristeza em você. Tudo que tem deixado você abatido, na família, no trabalho, na fé. Peça a Jesus para não permitir que você se levante com essa tristeza, com esse abatimento, com essa fraqueza, mas que Ele restaure as suas forças para fazer o que Ele pedir, pagar o preço que deve ser pago com o seu esforço, com a sua dedicação para vencer tudo que é obstáculo no seu seguimento de Jesus. Fale para Ele. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama. De pé, Como eu. de pé, ninguém. Quem te ama. As mãos para o céu, igreja. Salte a voz. Ninguém te ama. Como Obrigado, Jesus. Olhe para a cruz. Foi